galerinha do Fractal Revisa, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Rodolfo, vou trabalhar hoje frações algébricas, multiplicação e divisão. Conteúdo de qual turma, galera? Turminha do 8º ano. Bom, velho, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai trabalhar só duas operações iniciais, que é a multiplicação e divisão de fração algébrica. O que nós precisamos para fazer esses exercícios? Simples. Aula passada, fatoração. Não mudou não, a gente vai precisar das fatorações, né? Fatoração do trinômio do quadrado perfeito, né? Soma da diferença, quadrado da diferença, soma pela diferença, evidência e agrupamento. Então, essa matéria você tem que estar com ela afiadíssima. Não sabe? Ó, aulinha passada. Vê lá o que você faz, tá? Presta atenção, dá aquela revisada básica, senão vai travar no exercício. Bom, multiplicação de fração algébrica, o que nós fazemos? Bom, o que é a multiplicação de fração? Nós multiplicamos de cima com de cima, de baixo com o de baixo. Multiplicaçãozinha normal, só que é o seguinte, só que nas multiplicações nós podemos fazer a simplificação. Então qual que é a nossa ideia? Simplificar a fração algébrica o máximo que a gente puder. Então o que a gente vai fazer aqui então? Seguinte, quando eu olho para essa multiplicação dessa fraçãozinha algébrica aqui, ele está pegando essa primeira e multiplicando com a segunda. Então o que você tem que fazer? Aquilo que a gente estudou em sala. Primeiro momento é colocar tudo que eu puder da forma mais simples possível. E para isso eu vou ter que utilizar as fatorações, conteúdinho da aula passada. Pega o videozinho aí, ó, no Fractal Revisa, vai lá e olha como que você simplifica polinômios, fatorações de polinômio, porque senão vai travar. Bom, então nessa ideia que a gente está construindo aqui, o que a gente vai precisar então? Vai precisar daquilo que nós vimos passado aqui. Então antes de você começar a fazer, analise o que você tem. Exemplo, o que eu posso fazer para simplificar? Isso aqui é uma evidência. E o de baixo? Soma pela diferença, evidência, e aqui não sobra nada para fazer. Depois que você identificou quais são os processos que você vai utilizar, o que você vai colocar em prática? A utilização, então, desses processos. Simplificação da sua primeira parte. Quando eu olho para aqui, quem está em evidência? O 2. O que me sobra? A mais 1. Lembrou da evidência? Não lembrou a aula passada. Quando eu olho para baixo, quadrado da soma pela diferença. Quadrado perfeito no primeiro, menos um quadrado perfeito no segundo. Como é que a gente faz? Extrai a raiz do primeiro, extrai a raiz do segundo. Raiz de x quadrado, x menos y. Só que a soma pela diferença, então um vai ser menos e o outro vai ser o quê? Mais. Vezes evidência. Quem está? 2. O que me sobrou? X mais y sobre a mais 1. Galera, depois que a gente viu isso, o que a gente vai fazer? Você vai olhar para cima e para baixo. Tudo que em cima e embaixo for igual, você já corta. Então, presta atenção. X mais y é igual a x mais y? Lembram por que eu posso fazer isso? Eu expliquei em sala de aula. A mais 1 sobre a mais 1, corta? Cortou. O que me sobrou? Me sobrou 2 vezes 2, que é quanto? Ó, 4 sobre x menos y. Fez sentido? Cuidado com o que você está fazendo, tá? Primeiro passo é fazer o quê? Colocar todos os seus polinômios na sua forma mais simples. E a segunda operação é a divisão. O que nós aprendemos na divisão de fração? Que a divisão de fração, você resolve ela da mesma forma da multiplicação. Só que qual é a regra que a gente vai utilizar? É que para isso virar uma divisão, uma multiplicação, perdão, eu vou fazer com que essa fração inverta. Então, o primeiro passo para resolver uma divisão de fração é a gente fazer o quê? Inverter a segunda. E o que é divisão vai virar multiplicação. Então, vai ficar assim, ó. Primeiro passo é a quadrado mais 2ab mais b ao quadrado sobre a quadrado menos b ao quadrado vezes a mais b sobre a menos b. Então, na divisão de fração algébrica, a primeira coisa que você tem que fazer é inverter a segunda. Agora, repara na forma dessa fração para essa fração. Não tem a mesma estrutura, multiplicação? Então, o que nós vamos fazer aqui agora, então?
fazer o mesmo processo que a gente fez agora no exercício anterior. Então, o primeiro passo é eu simplificar todos os polinômios que der para ser simplificado. Então, quando eu olho para este polinômio, eu tenho que saber e identificar que ele é um quadrado da soma. Rodolfo, como que eu consigo enxergar que ele é um quadrado da soma? Uma das formas fáceis para você identificar isso é olhar. Primeiro, ele é um trinômio. Ele tem 1, 2, 3 termos. Segundo, que ele é um quadrado perfeito no primeiro e um quadrado perfeito no segundo. E o termo do meio tem que ser 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Bom, então identificando que ele é um trinômio do quadrado perfeito, o que a gente tem que fazer? Fatoração do trinômio do quadrado perfeito. Aulinha anterior, como que nós fazemos? Extrai a raiz do primeiro, extrai a raiz do último. Como que a gente faz isso? Raiz quadrada de a quadrado vale quanto? A. E de b quadrado? Vale b. Como isso aqui eu vou ter que multiplicar ele vezes ele mesmo, então vai ficar a mais b vezes a mais b. Ou a mais b ao quadrado, tanto faz, vai ser a mesma coisa, tá? E aqui embaixo, nós temos também que já olhar e saber que isso aqui é a soma pela diferença. Ele é um binômio, quadrado perfeito no primeiro, quadrado perfeito no segundo e um menos entre ele. Então isso aqui é a soma pela diferença. Então isso aqui vai ficar como, Rodolfo? Ó, a mais b vezes a menos b. Olha que bacana, mesma coisa do exercício anterior, tá vendo? Ó, um é negativo, o outro é o quê? Positivo. E aqui a gente não tem nada para fazer, né? Aqui não tem como simplificar nada. Só que agora eu tenho uma multiplicação. O que a gente faz? Sempre simplifica um de cima com um de baixo, quando possível. Então o que a gente vai fazer aqui, ó? O a mais b, ele só pode cancelar quem? Este a mais b. Fez sentido? Agora, cuidado absurdo com isso aqui, ó. Esse a menos b não pode simplificar esse a menos b. Ele tem que multiplicar ele, então não tem simplificação. Então, o que me sobrou? A única coisa que me sobrou aqui, como resposta, é o a mais b vezes o a mais b sobre a menos b vezes a menos b. Agora, não caia na besteira de fatorar algo assim, ó, de cima com de cima, de baixo com de baixo. A única coisa que dá para se fazer é você resolver os produtos notáveis, né? Que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, sobre o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. De novo, só para a gente lembrar, você não pode simplificar isso com isso e nem isso com isso, muito menos esse com esse. Porque a gente tem operações de soma e subtração entre eles. Você simplifica aquilo que você coloca em evidência, ou você faz a simplificação mais simples possível. Quando nós fizemos essa simplificação, você viu que já não deu mais para simplificar nada. Então, mesmo você desenvolvendo, você não simplifica mais nada não, tá bom? Bom, galera, então essa é a nossa matéria para a prova. Qual é? Fração algébrica, 2 operações, multiplicação e divisão. Então, meninos, boa prova para vocês, boa sorte, tudo bem?